Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Cris. Bom dia, meninas. Bom dia. Sejam bem-vindas. Eu não tô podendo nem ligar o som mais. Pra gente começar a nossa live com som, né? Com louvor. Porque sempre que eu coloco louvor, eu não tô conseguindo baixar, subir com a live pro Instagram, quando eu coloco um louvor no fundo. Então vai sem louvor mesmo. Amém? Bom dia, vamos entrando. Bom dia, Renata. Bom dia, Rose. Bom dia, Gi. A Gi já está aí. Não vou demorar a chamá-la. Eu estou aqui me adaptando ao novo na minha casa. Bom dia, Flávia, Carla. Érica, antes permitia, né? Eu conseguia ouvir, colocar músicas e a live subia normal. Agora, hoje, eu não tô conseguindo mais. Eu coloco uma música no fundo, eu não consigo mais postar aquela live por causa da música. Mas amém. Glória a Deus, tá tudo maravilhoso. Hoje nós vamos falar de algo que ontem eu postei, né? E fiquei impressionada com o número de pessoas que me chamaram no privado, compartilhando das mesmas coisas que eu compartilho, daquilo que muitas vezes nós sentimos, né? E a gente vai falar sobre isso hoje. Deixa eu arrumar aqui. Já vou chamar a Gi. Eu quero chamá-la pra gente ter mais tempo. Deixa eu ver aqui. Juntas, falando sobre esse tema que é tão pontual. Bom dia, meninas. Olha só, pega essa setinha aí, ó. Eu brinco que é a setinha do bem, né? Setinha do bem para você encaminhar para mais pessoas, para mais mulheres. Tô mandando convite. Oi, Lu. Aí, bom dia, Gi. Bom dia, tudo bem, Lu? Tudo, e você? Também. Bom dia, todo mundo que já tá aí. Não, filha. Já. Peraí que nós vamos arrumar aqui, Lu. Também tô arrumando aqui meu som. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Tá? Deixa eu ver aqui meu som. Tá ok. Aí. Peraí, eu só tô terminando aqui também. Eu e toda a prática que eu tenho com live. Não, eu tô sem saber aonde eu faço minhas lives aqui em casa, tá? Tô fazendo os testes. Pronto, Lu, tá bom. Tá bom? Não, Aí, filha. aí assim ficou bom, Gi. Assim? Dá pra ver mais, Dá pra te ver mais. Aí. Peraí que ela tá arrumando pra mim. A minha ajudante. Ainda bem que a gente tem elas, né, Lu? Pelo amor de Deus. Pronto. Amém. Tá Abaixa bom. um pouquinho. Abaixa. Aí. Pra eu te pegar inteira. Vê se agora tá bom. Abaixa um pouco mais pra te ver mais. Aí. Aí ficou ótimo. Se ficar, tá bom. Pronto. Amém. Amém. Gi, eu nem falei nada, né? Eu já te chamei. Vamos começar orando? Vamos sim. Vamos, Lu. Você ora? Ora sim. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse dia nas tuas mãos, Pai. Sim, Deus. Pedimos que o Senhor venha com a tua graça sobre nós, com a sua misericórdia que se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas, Pai. Que o nosso coração esteja receptível, Pai, para a tua palavra. Que o Senhor nos guie nesse dia, venha guiar todo o nosso ser, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir. Venha guiar tudo que seja falado nessa live, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos como mulheres, Senhor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Sim, Que o Senhor Pai, em derrame nome de graça, que o Jesus. Senhor derrame a sabedoria.
que vem dos céus, a inteligência que vem dos céus, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai, como o ar que respiramos, Senhor. Não podemos nada sem o Senhor. O Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos ampara no dia da angústia, Pai. Nós te pedimos, vem nos ajudar no dia de hoje. O Senhor derrame dos céus a alegria, a paz que sobrepõe todo entendimento sobre todas nós. Nós te pedimos, Senhor, que possamos estar cada vez mais perto de Ti, Pai. Cada vez mais em comunhão, cada vez mais caminhando contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Eu acho que você não consegue baixar mais depois a live por causa dos direitos autorais, né? Dos louvores. Antes eu conseguia, agora eu não estou conseguindo mais. Que pena, né? Porque é tão gostoso começar louvando, né, Lu? Porque aí né, a gente vai sentindo a presença e como que os louvores falam conosco. Muito, né? Muito. E aí eu vou introduzir aqui, Gi, com elas, compartilhar com elas, assim, eu e a Gi, nós estávamos conversando, né? Eu estava no meu discipulado com ela, e a gente entrou neste assunto, que é um assunto que muitas mulheres ficaram muito interessadas em ouvir, porque é algo que realmente tem acontecido com todas nós, né? Dizem que o nosso coração está apertado, com o sentimento de uma dor, uma tristeza ali na alma, uma angústia que a gente não sabe de onde vem isso, por qual motivo a gente está sentindo isso. Aparentemente, você olha ao seu redor, parece que tudo tá indo bem, seus filhos estão bem, né? As coisas, às vezes a gente sente até, eu falei com a Gigi, tem dia que eu fico assim, gente, será que eu estou sendo ingrata, né, com Deus? E por muito tempo eu não sabia lidar com esses dias maus. Eu ficava perdida, eu ficava ainda pior do que eu já estava sentindo, e acumulando em mim uma tristeza, junto com um sentimento de culpa, junto com uma sensação de que eu era ingrata, e ali eu ia me martirizando por sentir aquela angústia, sentir aquela tristeza, como se eu não tivesse direito de sentir aquilo, como se eu não pudesse sentir, né, aquela angústia. Eu ficava lutando ali para tentar me ver livre daquela situação. E até que um dia, eu orando a Deus, eu falei, Senhor, eu não aguento mais acordar dessa forma e estar desse jeito, porque eu dormi tão feliz, eu dormi tão bem, e de repente eu acordo parecendo que era outra pessoa, outro sentimento que estava ali. E aí um dia o Senhor falou comigo, nesse dia, o Senhor falou assim para mim, todos nós, né, vocês terão os dias maus, todos têm esse dia da angústia, essa tristeza, acolha essa tristeza, acolha ela. E aí o Senhor me levou hoje lá no Salmo 31, que foi até o Salmo que eu anotei alguns versículos aqui. Eu também anotei. E desde então, desde esse dia do Salmo 31, eu tenho usado o Salmo 31 como meu escudo nos dias que eu sei que eu estou assim. Amém. E Deus falou assim para mim, nesses dias, vem para os meus pés, porque eu vou trazer segredos a você e vou me revelar a você de forma diferente. Amém. Porque eu percebo que são os dias que eu estou muito mais sensível a ouvir a voz de Deus. Eu estou mais aberta a estar ali nos braços dele pronta. E aí, o que eu tenho feito? Eu vou para o meu quarto, eu fecho a porta, eu só ajoelho, às vezes eu deito no chão e só choro. Lu, tem umas pessoas falando que tá sem som. Sem som? Ai, meu Deus. E eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Tem mais alguém que está sem som? Porque teve uma live que parece que 2 pessoas estavam sem som, eram só as 2. Entendi. Eu acho que o resto tá ok. Aí, passa tudo por muito isso. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Porque não é só eu, né, Gi? Nem eu, né? Mas todo mundo, né? Mas somos nós. Somos nós. E nós temos uma arma poderosa, que é a palavra de Deus, que é o Senhor nas nossas vidas, né? Eu fico pensando, quem não tem o Senhor, porque também vive esses dias. E quem não tem o Senhor, nós temos o Senhor, nós temos a quem recorrer. Amém. Amém. Lu, nos Salmos, Davi fala muito sobre angústia, né? E uma das coisas que ele fala é isso. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde.
Então, a gente precisa entender que a angústia, ela faz parte dessa vida, ela faz parte da terra. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que só quando nós estivermos na glória, né, é que não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. Então, são sentimentos que a gente tem que lidar. Existem as angústias existenciais que nós temos também, que só o Senhor pode preencher, só Ele pode preencher. Mas aí a gente pergunta assim, como assim? Eu tenho caminhado com o Senhor e ainda assim dou angústia. Nós vamos sentir. São sentimentos da terra, são sentimentos do mundo, são sentimentos que nós estamos inseridos, né? Existe essa sensação, quando a Bíblia fala assim, que nós não somos deste mundo, né? Existe essa sensação de inadequação mesmo. Parece que a gente não fica bem em lugar nenhum. Tem dias que a gente não se encaixa em lugar nenhum, né? E essa angústia toma conta de nós. E eu tenho orado muito por isso, porque, assim, eu atendo algumas pessoas e eu tenho visto que isso tem piorado nesses dias, piorado com muita força. Eu creio que é muita situação que nós estamos vivendo, né? Essa questão da pandemia mexeu muito com todos nós, né? E essa situação realmente, assim, geral, né? Como uma coisa mais espiritual até. Mas nós precisamos entender, essa angústia faz parte de mim, faz parte de você, faz parte... Nós não estamos completos aqui, nós não somos completos, por mais que a gente caminhe com Deus. As experiências que nós vamos tendo com Deus no dia a dia, ela vai melhorando essa angústia. Mas não quer dizer que nós estamos livres, porque a própria Bíblia diz, né, que nós teríamos o dia mau, que nós teríamos os dias de aflições, mas que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, quando Davi fala ali, clamei ao Senhor no dia da minha angústia, e tem vários lugares que ele fala da angústia dele. É isso que nós precisamos fazer, clamar ao Senhor. Tem dia que eu tenho orado muito sobre isso, porque além dos atendimentos, eu tenho sentido muito isso, né? Tá tudo bem, de repente vem aquela angústia, aquela tristeza, aquele sentimento que a gente às vezes não sabe nem definir, né, Lu? Porque não é não tem uma causa. Ela quando a gente olha para o lado, é essa sensação que dá mesmo, né? Meu Deus, eu estou sendo ingrata. Quantas pessoas perderam, né? Tantas pessoas na pandemia, quanta coisa ruim tem acontecido. E o Senhor tem nos guardado, né? O Senhor tem nos acalentado. Mas isso faz parte de nós, isso faz parte do ser humano. Nós vamos continuar sentindo, nós temos que fazer o quê? Clamar a Deus. Tem dia que eu falo, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu não consigo nem, assim, orar, porque é uma angústia que toma conta mesmo. O que nós vamos fazer com essa angústia diante de Deus? Essa é a diferença. Nós vamos entregar essa angústia nas mãos de Deus, né? Pedir o consolo que só o Espírito Santo pode nos dar, o acalento que só Ele pode nos dar. E entender que realmente a gente não faz parte desse mundo, por isso que muitas vezes a gente não se sente, né? Nós somos dos céus, nós somos de Deus, é na glória que nós vamos ter, vamos ser completas. Aqui nós não somos completas, né? Mas Deus tem falado muito ao meu coração, Lu, sobre a alegria, sobre achar a alegria em todas as coisas, né? Não adianta fazer a boa obra, não adianta a gente servir a Deus, não adianta a gente cumprir os nossos papéis de mãe, de esposa, de filha de Deus, de profissional, se a gente não conseguir encontrar essa alegria. E essa alegria, ela vem dos céus, né? Então a gente precisa buscar. Ele tem falado muito comigo sobre isso. Encontra a sua alegria no seu trabalho, encontra a alegria no seu papel de mãe. Às vezes a gente fica assim, mas eu queria tanto que meu filho já tivesse assim, ou o filho está desviado, ou qualquer coisa que seja, e a gente olha para aquilo que é bom, olha para a essência dele, olha para as coisas que Deus já fez, né? A Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que traz esperança. Trazer à memória aquilo que traz esperança nos dá alegria também. Olhar para aquilo que Deus já fez, quantas vezes, quantos milagres Ele já operou nas nossas vidas, quantos livramentos, quantas vezes Ele nos alcançou, né? Com os livramentos que nós nem imaginamos, Lu. A gente nem imagina, mas o nosso foco está no problema sempre. A gente fica ali no dia a dia, né? Tem sido dias difíceis financeiramente, dias difíceis de lutas mesmo espirituais, guerras espirituais. Mas a Bíblia diz o quê? Que em Cristo somos mais que vencedoras. Então a gente precisa, primeira coisa que eu entendo é assim, Lu, aceitar que nós vamos sentir essa angústia. A gente só não pode se afundar nela, né? Porque nós temos um Pai, nós temos um Deus
que está aqui, que nos ajuda, e que a Bíblia diz todo o tempo, ó. Todo o tempo, no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito abatido. Então, todo o tempo aqui, ó, na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano, né? Então, assim, haverá, a Bíblia diz que existe essa angústia. Agora, como lidar? É clamando ao Senhor, é caminhando cada vez mais perto do Senhor. Se você olhar para trás, da onde Deus nos tirou, né? Da onde Deus nos alcançou, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, quando a gente olha lá para trás, a gente vê que a angústia não é igual mais. A gente não fica 100% na angústia, mas ela vem. Ela vem como tantos outros sentimentos. E aquilo que, assim, eu tenho falado, eu acho que até falei na outra live, sobre o que você tem contemplado, né? Porque se a gente ficar contemplando o mundo, a beleza perfeita, se a gente ficar contemplando essa questão de redes sociais o dia inteiro, porque assim, ninguém posta na rede social quando tá triste, quando tá chateado, só posta coisas, né, boas. Isso. E muitas vezes o que a gente vê lá não é nem a realidade da pessoa, né? Não. Mas assim, o que a gente precisa entender nisso? O que nós temos contemplado? Porque aquilo que a gente contemplar mais também vai nos levar a mais angústia. Comparações nos levam à angústia, né? E assim, idealizações também. Então a gente idealiza uma vida perfeita. A gente idealiza uma série de coisas em todas as áreas da nossa vida. Quando o Senhor diz que não existe perfeição na Terra. Então não vai ter essa perfeição. E quanto mais eu idealizo, mais angústia eu tenho, porque eu vejo que eu não alcancei aquilo. Então a gente precisa começar a idealizar as coisas que são eternas. Né? As coisas que estão na Bíblia que são eternas. É o amor, sabe, o que está ali. A gente precisa entender o que Deus diz que está ali. E focar nisso que é eterno. Isso aqui tudo é passageiro, isso vai passar. E muito rápido, né? O nosso foco, o nosso objetivo na vida é alcançar os céus. É estar na eternidade com Deus. É ali que vem a alegria completa. Ali é que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter angústia. Ali é a completude. Aqui não, nós não temos isso. Nós sempre vamos ter alguma coisa faltando. Então, assim, mesmo com o Senhor, só Ele pode preencher os nossos vazios. Mas mesmo com Ele, nós teremos dias de angústia, dias de tribulação, dias de aflição. Mas nós não estamos sozinhos. Basta a gente clamar e abrir o coração, sabe, Lu? A gente tem que sair muito desse lugar de culpa. Nós somos humanas, nós não somos perfeitas. Eu sei que você tem um coração grato. Eu tenho um coração grato a Deus por tudo que Ele fez. Mas tem dias que eu tenho angústia, né? Isso é uma coisa verdadeira, isso é uma coisa real. Agora, o que fazer com essa angústia? Levar aos pés da cruz, pedir a ajuda de Deus, pedir o socorro. Tem dia que eu falo, Senhor, entra com o teu socorro bem presente, né? Acalma o meu coração, aplaca essa angústia no meu coração. Porque nós temos, não adianta, nós temos essas idealizações, né, Lu? Até com o filho, com uma série de coisas. E aí, quando sai um pouco daquilo que a gente... Só que a palavra de Deus diz que Ele nunca perde o controle sobre as nossas vidas. Então, Amém. Tudo que nós estamos vivendo, Ele está no controle de todas as coisas. Muitas coisas, as pessoas falam assim, mas é castigo de Deus? Não, não é castigo de Deus. É a terra, é viver aqui na terra, né? Aqui nós vamos ter choro, nós vamos ter morte, nós vamos ter dor, nós vamos ter angústia, nós vamos ter uma série de coisas. Mas nós não estamos mais sozinhas. Amém. Nós temos um Pai que nos acalenta, um Pai que nos sustenta no dia mau, que levanta, que nos fortalece. Quantas vezes, Lu, eu acordo e eu falo assim, Senhor, me dá forças para eu fazer tudo que eu tenho que fazer hoje. Porque tem dia que a gente é abatida pelo desânimo. Com uma força. Tem dia que tem a tristeza e aí junto dela vem o desânimo ainda. Parece que vai te paralisar. E assim, são duas coisas que eu percebo, Gi, que acontece comigo. A tristeza que vem, às vezes, assim, do nada, junto com ela esse desânimo, e aí eu fico ali, antes, né, eu ficava lutando com aquilo, hoje o que eu faço? Eu acolho isso, porque está tudo bem, não estar tudo bem todos os dias. Não está mesmo. E não somos fortes todos os dias também. Exato, né? E está tudo certo. Aí eu falo para mim, está tudo certo,
porque o meu esposo, às vezes eu compartilhava com ele, eu ficava pior, porque ele não entende. Ele ficava assim, como? Por que que você está sentindo assim? Não tem motivo, né? Exatamente. Então, nós mulheres, a gente parece que a gente tem mais tendência a isso, a sentir isso, do que os homens. E aí tem a parte hormonal, tem a outra parte que é biológica, Somos mais psíquica. emocionais também, né, Lu? Somos mais emocionais. A gente não está entrando naquilo que é uma enfermidade, né? Não. Nós estamos falando sobre Não, nem isso. temos competência para isso, né, Lu? Nós estamos É, falando dessa angústia do dia a dia. Lógico que tem a depressão, né? Que isso. muita gente também não entende e falar isso é falta de Deus, não, não é falta de Deus. Existe um adoecimento, precisa de ajuda. Nós estamos falando de uma angústia, de uma tristeza que não é aquela que vai te deixar de cama, não é aquela. Nós estamos falando, né, dentro assim daquilo que Isso. nós temos vivido como mulheres de Deus mesmo, né? No dia a E dia. a gente precisa, Lu, uma outra coisa que Deus tem falado muito comigo, além da alegria, né? Da gente achar alegria. Como que nós vamos achar alegria? Quando você olha para um filho e fala, nossa, mas eu pensei isso, qualquer coisa que seja, achar alegria daquilo que ele é, independente do que está acontecendo, daquilo que ele é. Achar alegria de servir ao Senhor de todo o coração, tudo que a gente faz. Deus tem me falado isso. Acha a alegria nas coisas que você faz. Olha para aquilo que é bom, tira os olhos daquilo que ainda não foi feito, tira os olhos das circunstâncias. Elas são apenas circunstâncias. O que a gente tem dentro de nós é o que vai ser eterno, é o que nós vamos levar. Então, assim, eu vejo muito, Lu, a mulher, né? Nós, em geral, eu estou falando de mulher porque eu sou mulher, né? Mas eu vejo muito essa questão, assim, da culpa, sabe? Uhum. Aí eu acho que Satanás entra, porque a angústia não é, ai, tudo é Satanás, tudo é culpa de Satanás, Satanás está plantando. Não, não é isso, gente. A gente está no mundo, a gente vive dias maus, a gente vive dias difíceis, a gente está. A Bíblia vai se cumprir Uhum. em tudo que está escrito ali. A gente sabe que não vai ser fácil, não é fácil, É. mas é possível com Deus, porque nós podemos tudo, até vencer o dia Amém. mal, vencer a angústia naquele que nos fortalece, Naquele né, que nos Lu? fortalece. Mas a gente precisa estar muito alinhado e entender que isso faz parte da vida, porque senão nós vamos ficar todo o tempo indo para esse lugar de culpa. Eu Isso. sinto angústia, eu vou para a culpa, porque eu estou sendo ingrata. Eu olho para uma situação, eu falo, meu Deus, eu podia ter feito melhor. Não, a gente precisa entender que a gente fez o melhor que a gente pôde Isso. naqueles momentos, né? Naquele E assim, momento. porque eu vejo que está todo mundo muito aprisionado nessa questão da culpa. E nós Muito. precisamos sair dessa prisão, porque Cristo veio para que a gente vivesse em abundância e para que a Uhum. gente vivesse em liberdade. Então E nós a temos que sair. culpa, o inimigo, o Satanás, ele vem também para nos culpar. Então, É porque assim, ele que nos acusa, né? ele nos acusa, ele aproveita daquela situação sua, né? A nossa situação ali que a gente está ali, naquela tristeza, naquela angústia, e ele vem com sugestões na nossa mente para nos atacar. Muitas, Então, né? Porque é a o que maior que eu tenho? batalha, né, Lu? É na É a mente. batalha. Aí é a guerra que a gente, né, vai falar aqui para como que a gente vai vencer isso e guerrear dessa forma. O que que eu faço? Eu, primeiro, agradeço ao Senhor porque Ele está comigo. Porque eu tenho o Senhor para me ajudar nesse dia de angústia, como Davi tinha. Aqui no Salmo 31 fala assim: em ti, Senhor, me refugio. Então, o nosso refúgio todos os dias é no Senhor. E nesses dias, ainda mais nele. Ainda mais nele. Inclina os teus ouvidos para mim e vem me livrar depressa. Então, tem dia que eu falo, Senhor, vem depressa em nome de Jesus. Em nome Já é de 10 Jesus, horas da amém. manhã, Senhor. Senhor, vem depressa me livrar, me tirar deste lugar. E Uhum. muitas vezes eu vou para o meu quarto e o que funciona para mim, eu não falo nada. Eu não tenho nada que falar, nada. Porque eu só falo assim, eu não aguento, eu só quero chorar. E ali eu choro, choro, choro. E aí, quando eu começo a dar nome aos sentimentos, o Senhor começa a falar comigo, que Ele também está comigo em todos esses sentimentos. E Todos. aí eu vejo quantos sentimentos o Senhor Jesus teve e viveu, como eu e você. Nele, então nele nós temos essa identificação, né? Porque Ele viveu aquilo.
E Ele venceu por nós. ele venceu por nós, exatamente. Ele já venceu, né? Ele já venceu o dia mal. Mas, Ele já Lu, venceu o dia mal. o que eu vejo, assim, isso que você falou de acolher, realmente é aceitar que isso vai acontecer, várias vezes vai acontecer, mas o que nós vamos fazer com isso, né? Nós vamos colocar diante do Senhor. Nem tudo esses vazios existenciais, só Deus pode preencher. E Só Ele Deus. tem preenchido, mas o preenchimento completo, Ele está na glória, onde não vai haver dor, né? Onde não vai haver choro. Então, nós precisamos caminhar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais tendo experiências com Deus, porque essas experiências vão levando a gente para outro nível. E colocar os nossos olhos nas coisas do alto, naquilo que é eterno. Porque a gente tem colocado muitos nossos olhos na terra. E aí é que entra cada vez mais angústia, cada vez mais ansiedade. A palavra de Deus diz que a gente basta se preocupar com o mal a cada dia. E a gente não, a gente está se preocupando, mas nós precisamos caminhar com Deus. Cada vez mais de perto, em intimidade, em comunhão. Nessas coisas, sabe, Lu, não é entrar e sair da presença de Deus, mas é viver o dia na presença de Deus. Viver 24 horas na presença de Deus. Senhor, me ajuda, eu estou muito angustiada. Tira essa angústia de dentro de mim, vem o meu socorro, como você disse, vem rápido, Senhor. Muitas vezes eu também peço, vem rápido, Senhor. Mas a palavra de Deus diz o quê, Lu? Que até no vale da sombra da morte, Ele vai estar conosco. Então, assim, lá está tudo. Eu não sei por que a gente, né? É muito porque Satanás fica nos acusando. Mas por que a gente acha, meu Deus, somos humanas, temos sentimentos, estamos vivendo na Terra, né? Já essa questão do viver na Terra sendo filho de Deus, já é uma questão que por si só traz angústia. Né? Como que eu estou aqui vivendo? Eu não sou daqui, eu quero os céus, eu quero estar perto do Senhor. Então, assim, esses sentimentos trazem essa angústia. Né, Lu? Como a gente vai lidar? É como você está falando, cada uma tem que buscar no Senhor. Eu peço ajuda, eu peço socorro bem presente, eu oro. Tem dia que eu só fico falando, Senhor, me ajuda, acalenta a minha alma, aquieta a minha alma. Né? Como que nós vamos lidar também com os frutos do Espírito? Porque eles também vão nos ajudar no dia a dia a evitar, né, a ter um pouco menos de angústia. Mas ela vai vir. Então, assim, o que nós precisamos entender? Eu estou errada, Nós não estamos falando de doenças patológicas. Nós estamos falando de uma angústia diária, de uma coisa que vem, que aparece. Né? Para ficar bem claro, assim, tem coisas que precisam ser cuidadas, tem a ansiedade patológica que precisa, né, ir no psiquiatra, tomar remédio, fazer uma terapia. Nós estamos falando dessas angústias existenciais mesmo, sabe? Do dia a dia, né, Lu? E aqui no versículo 7 fala assim: exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, deste-me segurança e liberdade. Né? Então, na palavra, a gente tem a certeza de que o Senhor, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos conduzir. Vai nos sustentar. A alegria vem de lá, não vem das coisas terrenas, mas vem dos céus, né, Lu? Exatamente. Precisamos pedir essa alegria, pedir para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente enxergue aquilo que é bom. Né? Porque a palavra de Deus diz que nós vamos ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui. Mas muita gente, você falou de comparação, Gi, muita gente acha assim, eu sinto isso porque minha vida é assim, fulano tem isso, fulano tem aquilo, e nós estamos falando do dia aqui do Salmo 31, que é um salmo onde Davi era um rei riquíssimo, que tinha tudo em suas mãos. Davi fazia assim, com um dedo, vinha todo mundo servi-lo. Então, a angústia não tem nada a ver com o dinheiro, com a condição social, com o que você está passando, né? Com nada. A gente está falando de algo que vem de dentro de nós, independente do que você está vivendo no momento. Né? E porque as comparações muitas vezes levam algumas pessoas a achar isso. Eu já recebi uma vez a mensagem de uma moça falando: você não sente isso porque você tem uma vida assim, assim, assado. Aí eu falei: nossa, ela não sabe da minha vida e nem da minha história. Então, assim, eu também sinto isso. Né? Então, não tem nada a ver com condição. Não tem a ver com a situação financeira e nem com se você está passando problema com seu filho ou não. Nada, né? Não tem a ver com casamento, ela tem a ver exatamente com
existência na Terra, né, Lu? E é por isso que a alegria ela está no Senhor. No Senhor. Porque independe do que você tem, independe da Ele é sua a nossa força, né? Ele é a Independe nossa de qualquer situação que nós estamos passando, né? Porque eu penso assim, Lu, a gente precisa entender muito, muito, assim, o que a palavra de Deus diz. Porque ela diz, eu posso tudo, mas aonde que eu posso tudo? Naquele que me fortalece. É só no Senhor que eu posso tudo, é só no Senhor que eu posso vencer o dia mal, o dia de aflição, é só no Senhor que eu posso lidar com os meus sentimentos. Sabe, chega, abre seu coração, chora se tiver vontade, fala com Deus. Se não estiver conseguindo também, né, Lu, porque muita gente às vezes entra num lugar que não consegue nem orar, pede ajuda para alguém, pede oração para alguém. Né? A palavra de Deus diz que é bom caminharmos em dois, para que quando um cai, o outro levante. Né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas muitas vezes a gente precisa dessa ajuda para levantar. Né? E é importante a gente compartilhar, sabe, Lu? Porque eu acho que fica uma coisa assim, como se nós temos Deus, então nós não vamos sentir isso. Não, não é isso. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos que vencer, nós temos tantas coisas para fazer, tem algumas armas para a gente lutar contra tudo isso, tem. O louvor é uma das armas, né? Eu sempre falo, não está conseguindo orar, põe um louvor, canta esse louvor. Deus trabalha muito comigo na parte do louvor. Tem um louvor do Diante do Trono que me ajudou muito nessa questão da angústia, nessa questão da tristeza, que eu vou lembrar como ele chama, agora me deu que fala da dor, sabe? Gente, não estou conseguindo lembrar. Já vou lembrar o nome dele. E aí eu punha ele direto, para ouvir, para que eu pudesse ser curado, né? Para que eu pudesse ser curada, para que eu pudesse ser sarada, porque assim, todos nós, Deus trabalha muito com isso. Quando eu estou muito comigo, com louvor, né? Quando eu estou muito, a gente vê se a gente está mais na carne, né, Lu? Menos espiritual, menos na presença de Deus, quanto esse ataque da angústia, esses sentimentos todos vão piorando, né? E aí um dia Deus disse assim para mim, sabe por quê? Que você recebe tanta, como você disse ontem, né? Tanta flechada, tanto dardo inflamado, porque a sua alma está caminhando muito na terra ainda, né? Esses dardos inflamados, Satanás consegue jogar quando a gente está aqui. Quando nós estamos caminhando no alto, ele não nos atinge. E aí eu lembro que Deus falou assim, eu falei, como que eu vou caminhar no alto? Como? O louvor chama És o Deus que me cura. Gente, ele é maravilhoso. A gente precisa, assim, entender que muitas vezes a gente precisa se calar diante de Deus, ouvir um louvor, ouvir a voz de Deus, né? Como eu estou falando para você, eu estou ali muito angustiada, pedindo o socorro de Deus, e Deus vem com essa palavra, acha alegria em cada coisa. Não adianta fazer, mas vai buscar essa alegria. Então, isso nós é que vamos buscar com o nosso olhar. Ou a gente olha o que tem de bom, ou a gente olha o que tem de ruim. Ou a gente olha o que Deus já fez, ou a gente olha o que Ele ainda não fez. Né? A gente tem que olhar aquilo que traz esperança, lembrar aquilo que traz esperança. Então, Lu, eu vejo assim, que Deus trabalha muito comigo. Aí eu comecei a ouvir aquele louvor nos lugares altos, né? Acima de toda tribulação. E assim, cada um Deus trabalha de um jeito. Mas que o louvor ele é uma grande arma contra todos esses sentimentos que nós temos, contra todas as aflições. Ele é. Declarar a palavra é outra grande arma, né? A gente declarar. Então, declare, eu tenho alegria que vem dos céus, eu sou filha de Deus, eu sou herdeira, co-herdeira com Cristo. Né? A gente vai buscando, declarando a vitória de Cristo. Eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Vai declarando a vitória em cada área da sua vida, declarar a palavra, sabe? É chamar a existência, profetizar, chamar a existência aquilo que ainda não existe, né? Então, vamos profetizar a alegria, vamos profetizar a paz, né? Essa paz que sobrepõe todo o entendimento. Que paz é essa? É a paz que vem dos céus. É uma paz que sobrepõe se você está bem, se você está... Né, como você falou, financeiramente ou qualquer outra situação de doença, de aflições, a gente tem milhões de situações. Nós não estamos livres de nada. A Bíblia não disse em nenhum momento que ser filhos de Deus iria nos livrar de tudo. Ela só diz que com Ele nós vamos vencer. Exato. E uma coisa que uma vez o Senhor falou comigo,
Porque uma coisa é você acolher esse dia e você se permitir, né, viver ele em Cristo e ali você ser curada naquele momento, ali o Senhor te reerguer novamente. Outra coisa é você se vitimizar e ficar ali, parada ali, né? Uma vez o Senhor falou para mim, até que dia você vai ficar aí neste lugar? Se vitimizando. E eu estava me vitimizando. E aí a angústia aumenta, porque aí você começa a entrar num lugar da carne, um lugar que o inimigo quer que você fique lá mesmo, na tristeza, sem fazer nada, sem sair daquele lugar, né, sem reação. E nós temos a palavra de Deus, nós temos o escudo protetor que é a palavra de Deus. E é isso, Gê, eu faço muito isso que você falou. Eu coloco louvor e eu começo a declarar. Eu começo a declarar e começo a falar coisas e às vezes eu fico orando em línguas aqui a manhã inteira, orando Ajuda em línguas. muito também, né? Porque Muito. o gemido inexprimível, né? Assim, é o que o Espírito Santo vai levar, né? Essa oração em línguas, ela é muito importante também. Ô, Lu, sabe o que eu vejo? A gente precisa, todos os dias, parar para ouvir um pouquinho a palavra. Porque o que a Bíblia diz? Que a fé vem de ouvir a palavra. Quanto mais fé a gente tem, quanto mais confiança a gente tem no Senhor, menos nós somos atingidas por esses, né? Nós vamos ter, mas a gente é menos atingida. Então a gente precisa, exatamente, a gente precisa diariamente, Lu, assim, eu quero muito falar sobre isso, sobre declarar a palavra, sobre profetizar, né? Profetizar sobre o vale de ossos secos que pode ser o seu casamento, profetizar sobre o vale de ossos secos que pode ser a sua vida financeira, profetizar sobre o vale de ossos secos que pode ser uma enfermidade que você está passando. Nós vamos profetizar a vida. A nossa boca, ela declara ou vida ou morte. A nossa palavra, ela tem poder, porque o reino dos céus funciona assim. Se a gente declarar só coisas ruins, Satanás vem e pega aquilo. Então, assim, vamos aprender a declarar a vida com a nossa boca, né? A pensar antes de falar. A Bíblia diz que é para a gente falar aquilo que edifica, aquilo que não edifica, não vamos mais falar. É difícil, né? A gente vive num mundo que todo mundo murmura, uma coisa ou outra faz parte. Mas nós temos que estar acima disso. Nós temos que todo dia murmurar menos. Como eu falei na última live, né? A murmuração, ela atrai os demônios, espiritualmente, né? Ela atrai coisas ruins. E a Bíblia diz que aquilo que você fala é aquilo que você é, né? Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Então, assim, vamos pensar coisas boas a respeito de nós, vamos pensar aquilo que Deus pensa a respeito de nós, né? O que Deus pensa, como Deus me vê, né? Nós somos as meninas dos olhos de Deus, como Deus tem me visto. Nós não podemos nos comparar com nada, com ninguém. Às vezes a gente compara até essa questão ministerial. Não existe. Para cada um Deus tem um propósito, para cada um Deus tem um chamado, para cada um Deus tem uma unção. Nós somos únicas diante do Senhor. Nós somos únicas, nós temos que entender isso. E precisamos caminhar de glória em glória. É todo dia. Então vem a angústia, vamos vencer a angústia hoje. Amanhã vem a angústia, vamos vencer a angústia amanhã. Como que nós vamos vencer? Em Deus. Em Deus. E a palavra de Deus diz assim, Lu, confessai os seus pecados, né? Se arrepender e confessai diante do Senhor. Ele é fiel e justo para te perdoar. Mas a palavra de Deus também diz, confessai uns aos outros, como igreja, para serem curados. Então, muitas vezes a gente precisa falar, só a questão do falar para o outro, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente está passando, já é uma cura. Porque a Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo. Confessais uns aos outros os seus sentimentos, os seus pecados, as suas angústias, para serem curados. Né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa, lógico que é com a pessoa certa, né? Nós não vamos pedir, abrir o nosso coração para qualquer um, mas nós precisamos falar. Esse falar é bíblico, né, Lu? Então, eu entendo isso. Como é importante a gente entender isso. Uma coisa é ser perdoado, outra coisa é ser curada. E o ser curada vem através do quê? Do confessar uns aos outros. Isso. Como igreja, né? A gente tem que procurar a pessoa certa, orar, pedir para Deus. Gente, pedir para Deus todas as coisas. A gente estava conversando essa semana, né, Lu? Que eu vejo que é a angústia de muita gente, assim, que eu acompanho.
é essa questão, né, das amizades em Deus. De a gente querer amigos verdadeiros, amigos... Tudo isso é gerado em oração. Então vamos começar a orar, a gerar. Se você não tem aquela pessoa que você pode abrir o seu coração para ser curado, começa a gerar, pede ao Senhor. Senhor, traz na minha vida alguém que seja teu, alguém que, né, que caminhe nos teus caminhos, que tenha sabedoria para me ajudar, mas traz esses amigos teus, esses amigos que vão, né, ajudar nessa caminhada, porque a Bíblia nunca diz que era fácil, não é a porta que é estreita, todo caminho é estreito. E nós precisamos do Senhor, Lu. Nós precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos. Nada a gente vence sem o Senhor. Nada. Então, assim, o que Deus tem falado muito comigo, que eu quero deixar aqui, Lu, é sobre a alegria. É sobre essa adoração, né? Estou falando nem de louvor, mas também de adoração. Adorar a Deus. Muitas vezes, quando eu tô... uma pessoa está falando, eu preciso de uma amizade assim. Gera no mundo espiritual. Ora. Fala, Pai, em nome de Jesus, traz essas amigas. Eu preciso de uma amiga verdadeira, uma amiga tua, que tem o teu coração. Traz. É oração, é oração. Eu estava falando com a Lu que os adolescentes passam umas fases mais difíceis, né, Lu? E a minha filha, eu vi que estava assim, muito sozinha depois dessa pandemia, tudo, e eu comecei a orar. Senhor, traz amigos que são seus, traz amigos. E ela foi agora para um acampamento, né? Da igreja. E ontem ela voltou tão feliz, falou, mãe, eu fiz amigos novos. E eu falei, glória a Deus, é por isso que nós temos orado, isso foi gerado. Então a gente precisa orar, a gente precisa gerar, a gente precisa... Tudo aquilo que a gente precisa está disponível nos céus. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que nós temos que pedir. Então vamos orar, vamos pedir a Deus. A gente pede tantas coisas, mas a gente não pede o equilíbrio emocional, a gente não pede a sanidade mental, porque o que nós temos visto, tantas doenças que têm acometido, né, doenças desse século e tudo, que quantas pessoas estão ficando sem sanidade mental? Então, assim, é tudo pedir, é orar, é clamar a Deus. Eu não estou encontrando essa alegria, né, como Deus me falou. Senhor, me mostra onde ela está. Coloca essa alegria no meu coração. Tudo é assim, Lu, tudo é com Ele, tudo é com Ele, tudo é pedindo para Ele. É assim que nós vamos vencer. E muitas vezes... Que ajuda muito é você escrever. A gente escrever o que a gente vai pedir mesmo. A oração, você escreve, por isso que eu falo muito, tem um caderno, porque às vezes você não tem noção do que você pode clamar a Deus, do que você pode gerar no Senhor. Mas quando você começa a escrever, as coisas ficam claras, vem para a consciência. É isso mesmo, Lu. Agora, o que eu vejo para esses dias, né? E a Bíblia não diz que vai ser melhor, não, né, Lu? A Bíblia vai se cumprir. Então, assim, vamos estar em Deus. Vamos clamar pelos tesouros dos céus. O que são os tesouros dos céus? É essa paz que sobrepõe todo entendimento, é essa alegria que vem do alto, é esse equilíbrio que o Espírito Santo nos dá. Quando o Espírito Santo entrou na nossa vida, ele entrou para trazer o equilíbrio, né? Porque, assim, como a pastora Zenete sempre fala, né? O 0 ou o 100, ele beira o abismo. Os extremos beiram o abismo. Então, a gente precisa do quê? Do equilíbrio para todas essas coisas. E é clamando, é orando, é profetizando, é adorando. Eu passei por uma situação agora de angústia mesmo, mais profunda esses dias. E eu comecei a orar a Deus, né? Orar, Senhor, vem com o teu socorro. E Deus falou assim para mim, foi uma arma que ele deu para esses dias. Me adora a cada uma hora. Me adora, só me adora, né? Porque a adoração, ela quebra tanta coisa no mundo espiritual. O que é adorar a cada uma hora? É onde você estiver em pensamento, Senhor, Tu és o Rei sobre a minha vida, Tu és, né, o meu único Senhor e Salvador, Tu és maravilhoso, eu te amo, eu te adoro. É assim, adorar, é falar palavras de adoração. Foi a estratégia que o Senhor te entregou, né, Gi? Me entregou e Ele vai entregar para cada uma de nós. Entrega. Se a gente buscá-lo, Ele vai entregar para cada uma de nós uma estratégia. A gente tem uma experiência linda na madrugada de uma moça, ela chama Andréia, eu vou falar o nome dela aqui porque ela me permite contar o testemunho dela. Ela nos chamou um dia na madrugada falando que estava há dias sem sair da cama, uma tristeza profunda, querendo se matar com 2 filhos.
e falando que nem banho ela estava conseguindo tomar. E aí, na hora, a gente foi orar, eu fui orar por essa mulher, e aí o Senhor falou para mim assim, fala para ela, lê João, todo o Evangelho de João por 21 dias, lendo 3 capítulos por dia. 3 capítulos por dia. E declarar o Salmo 139 sobre a vida dela. Uhum. E aí, nem fui eu que cuidei dela durante esses 21 dias, assim, diretamente. Foi a Biba, né, que está lá conosco na intercessão. E aí ela chamou ela no privado, deu estratégia para ela e nós falamos para ela, todos os dias, assim que você lê a palavra, você vai mandar uma mensagem falando que você terminou de ler e aí a gente vai orar por você. E aí foram 21 dias. Você tem que ver o testemunho dessa mulher. O tanto que ela foi curada, ela foi liberta. Foi liberta. Então, assim, ela fala, gente, a palavra de Deus é poderosa. Eu não fiz nada a não ser ler a Bíblia em voz alta, que a gente falou para ela ler. Né? Ela creu naquela estratégia que o Senhor deu. Exatamente, Lu. Essa é a palavra. Assim, nossa, mas é tão simples, é só fazer isso, né? Como Naamã lá, quando ele foi mergulhar no rio, né? Ah, mas aqui, nesse rio? Sim, nesse rio que ele foi curado. Ali que ele foi curado de toda a lepra. Né? Então, às vezes as estratégias são loucas, né, Lu? A gente não entende. Mas a gente tem que obedecer. Loucura. Porque para cada guerra que a gente passa, seja ela qualquer guerra, na mente, na saúde, no financeiro, qualquer guerra, existe uma estratégia para vencer essa guerra. E essa estratégia não é a mesma para mim, para você. Por isso que é importante a gente buscar o Senhor, pedir ajuda, pedir o socorro, e parar para ouvir, né, gente? A gente também tem que parar para ouvir, que eu vejo, Lu, que muita gente ora muito também, mas não descansa no Senhor, não para ali quietinho para ouvir o que Deus tem. Né? E ele vai dar uma direção para você vencer essa guerra, seja ela qual você está passando. Ele vai dar uma direção para você vencer essa angústia. Porque a gente também tem que... Lu, é assim, a angústia, ela vem todos os dias, de uma forma ou de outra. Mas quando eu fiquei mais angustiada mesmo, é quando Deus me deu essa estratégia. Não, você não vai ficar nesse lugar, então me adora a cada uma hora. Porque quando você começa a adorar o Senhor... Você começa a ver os milagres e maravilhas que ele já fez na sua vida. Você começa a chamar isso para a sua vida, né? Quando você está ali falando palavras de adoração. Deus vai te trazendo ali tudo que já foi feito. E assim, já foi feito tanto, nós não estamos mais no mesmo lugar. Nós não estamos mais. A angústia que a gente tinha no passado, sem Deus, ela não era acalentada. Hoje ela é. Mas a gente precisa buscar, nós precisamos pedir, nós precisamos profetizar, nós precisamos adorar, nós precisamos ter cada vez mais vida com Deus. Cada vez mais intimidade. Lembrei também, Gi, daquela vez que eu estava indo para a casa da minha mãe, lembra? Em fevereiro? Na estrada, a gente começou a conversar. E aí você falou assim para mim, Lu, busca no Senhor uma estratégia, porque esse ataque é espiritual. A minha mãe, para quem não sabe, ela ficou fora de si. Começou a achar que ia morrer, começou a escrever cartas, separando dinheiro dela, começou a fazer uma loucura, né? Foi loucura, do nada. E minha mãe sempre foi uma mulher alegre, feliz, gosta de viajar, gosta de cada dia estar num lugar, e ela surtou. E aí no caminho a Gi falou para mim, Lu, ora, porque isso é ataque, isso não é dela, isso aí é um ataque, alguma coisa que está acontecendo no mundo espiritual. E aí a gente foi orando, e um dia o Senhor usou a Ana Beatriz, a Biba, ligou pra gente, era meio-dia, até o horário, eu falei, nossa, até o horário. Era meio-dia, ela ligou e falou assim, olha, vamos orar aqui. Aí oramos e o Senhor deu a direção para ela ler Deuteronômio 26, 27 e 28, na hora. E ela começou a ler em voz alta. Gente, foi questão assim, de 1h30 ali, a minha mãe parece que ela voltou para si, foi instantâneo. Foi uma experiência muito grande para mim, porque eu nunca tinha contemplado aquilo de forma tão visível na minha frente ali, uma pessoa que eu vi a situação anterior e vi como que ela ficou. Ela voltou, ela falou assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu estou entendendo agora o que está acontecendo comigo. E ali a gente começou o processo. Todos os dias a gente começou a ler a palavra, lendo, para ela se fortalecer, né? E depois daquilo, a minha mãe veio para Goiânia comigo, fez o tratamento dela aqui, de câncer, que não tem nada a ver com a parte emocional. Ela nunca procurou, assim, algum psicólogo ou psiquiatra, porque foi algo momentâneo. E a palavra de Deus, ali uma estratégia que aparentemente parece ser
tão simples, mas foi tão eficaz e poderosa. O que Pois é, e a acontece, que gente eu não... percebo, Di, é que muita gente acha que guerrear, que sabe que vencer ali no mundo espiritual, precisa de muito barulho, precisa de muita coisa, e não é, Não precisa né? nem Você sabe mais que eu, né? Que você trabalha com isso há quantos anos? mas mesmo na guerra, né, Lu? Nessa guerra espiritual, quando a gente pega alguém endemoniado ou qualquer coisa, ou às vezes a gente vê algumas coisas no mundo espiritual, não precisa do grito, né? Porque o que tem poder é o nome de Jesus. Não sou eu, não é você, não é a minha voz mais alta, mais baixa, não é que jeito que eu compro essa guerra, tem um jeito certo. Não, não tem. Sai em nome de Jesus e vai sair, né? E vai sair. Nós temos que orar, essa é a nossa parte, orar declarando, né, a vitória e também orar expulsando o espírito de enfermidade, o espírito de morte, tem um monte de coisas que a gente pode estar fazendo, mas eu vejo, Lu, que é assim, essencial, buscar a direção do Senhor. A palavra de Deus diz que as nossas orações não voltam vazias. Então nós precisamos orar, buscar, Senhor, entrega a estratégia dos céus. Entrega. Ah, não estou ouvindo a voz de Deus, eu não estou entendendo a voz de Deus. Jejua, né? Deus mandou ali Daniel jejuar para quê? Para que ele pudesse ouvir. Mata a sua carne para que você consiga ouvir mais um espiritual. Né? Faz um jejum para ouvir a voz de Deus. E assim, a Bíblia também fala, né? Se a gente for entrar na parte da guerra espiritual, a Bíblia também fala que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Por isso que nós precisamos da direção de Deus. Senhor, qual é a direção, qual é a estratégia para essa guerra? E Deus tem a estratégia. Ele sempre vai tê-lo. Então, assim, orar, clamar, como Davi disse, no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ajudou. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir para que Ele nos sustente, para que Ele derrame. Gente, é tão lindo ver o que Deus faz, é tão poderoso ver o que Deus faz. E Deus, às vezes, fala com você através de uma pregação, às vezes fala com você através de alguém, às vezes fala com você na Bíblia, fala com você audivelmente, cada um escuta de um jeito. Mas eu, assim, estou falando o que a Bíblia diz, não vai voltar sozinha, vazia a sua oração. Se você orar para que Deus te entregue essa estratégia para essa guerra que você está vivendo, Ele vai entregar. E também, Lu, entender que tudo é um processo, né? Às vezes eu vejo as pessoas muito desanimadas, assim, já orei muito, já guerrei muito sobre isso. A sua oração não vai voltar vazia. No tempo certo vai se cumprir aquilo que você pediu. No tempo certo vai se cumprir a vontade de Deus sobre aquela situação. Né? Nós temos que ser essas intercessoras que nós somos chamadas para ser. Intercessoras, ajudadoras do marido, mas a intercessão, Lu, ela precisa começar primeiro aqui, ó. Por mim, entendeu? Eu preciso, porque se eu não estiver bem, é igual aquela historinha do avião, mas aquilo é verdade. Né? Quando cair a máscara, põe primeiro a sua, para depois ajudar o outro. Então, primeiro eu tenho que estar bem. Primeiro eu tenho que estar... Isso não quer dizer, Lu, que eu não vou ter angústia, não quer dizer que eu não vou ter tristeza, não quer dizer que eu não vou passar por dificuldades. Eu vou passar por muitas coisas. Nós vamos passar. Isso é bíblico, né? Eu não estou declarando isso. Isso é bíblico. São as tribulações, são as aflições. Mas a gente vai vencer. É isso que nós temos que ter em mente. A gente vai vencer. A gente vai vencer. Com Deus, nele. E buscando nele qual é a estratégia certa. Buscando nele o que nós precisamos. Então, Senhor, derrama alegria, derrama paz, sabe? Abre os meus olhos para aquilo que é bom, né? Fecha os meus olhos para essas coisas que eu tô... A gente fica ali, às vezes, naquela situação, olhando só para aquilo que é muito ruim, né? Vamos olhar num todo. A gente precisa caminhar com Deus. Isso é caminhar em intimidade, Lu. Quanto mais a gente caminhar, menor vai ser a nossa angústia. Mas eu quero deixar aqui o que a Bíblia diz. Só não vai ter mais isso na glória. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Né? A dor, o sofrimento, o choro, é só na glória. Mas vamos caminhar, Lu, em Deus. É engraçado, Gi, que você falou isso aí, de nós irmos lá na fonte, porque eu pensei que as duas estratégias, são várias que o senhor já deu com muitas pessoas, mas dessas que eu citei, as duas estratégias o Senhor colocou a pessoa para fazer.
Não fui eu que fiz por ela, nem para ela. Exatamente, A pessoa exatamente. fez, ela creu, fez e ela foi transformada. Porque eu vejo muita gente manda assim, ora por mim, eu tô assim, assim, assim. Mas e você? Você está orando por você? Você está lendo a palavra? Você está fazendo jejum? Você está tendo uma vida dentro da vontade do Senhor? Tem obedecido? E eu vejo, Gi, que a obediência traz muita cura, muita cura. Eu falo por mim. Eu, quando eu cheguei, né, quando nós nos conhecemos, quando eu cheguei lá na estância, eu estava numa situação de muita enfermidade na alma, doente espiritualmente, e a obediência me trouxe uma cura muito rápido. É verdade, eu sou testemunha disso. Foi uma cura Testemunha. assim, É porque a obediência, a Lu, ela obediência. acompanha a nuvem de proteção, né? Quando a gente obedece a Deus, quando a gente obedece os princípios, os mandamentos, a gente está debaixo dessa nuvem, né? De proteção. E eu vi isso com você. O quanto que você chegou lá com a sua alma abatida, afligida, né? Muito aflita você estava, muito angustiada com todas as coisas. Mas cada direção que Deus deu, e Deus não deu através de mim. Deus deu para você, né? Lembra que eu Isso. falava, Lu, vai buscar. Nas horas livres, fica tentando ouvir o que Deus quer. E ali, quando Deus começou a te direcionar, redirecionar, né? Para as coisas como Ele queria, o que você fez? Você obedeceu. Todo o tempo. Obediência. E às vezes o Senhor vai te pedir coisas que aparentemente é impossível, parece ser dificílima, mas você tem a escolha de obedecer ou não. Então Exatamente. obedeça, obedeça, porque lá na frente tudo vai fazer sentido. Lu, eu lembro assim que teve uma direção de Deus para sua vida, e eu lembro que você assim se encheu de fé para tomar, se encheu de fé, crendo que o Senhor é o teu pastor e que nada ia te faltar. Independia de circunstâncias da terra, independia de trabalho, de qualquer coisa, porque o Senhor ia te sustentar. Então, assim, a gente precisa ter fé, né? Aumentar a nossa fé. Aumentar. Até isso eu peço, Senhor, aumenta a minha fé, né? Aumenta a minha fé. Tomar cuidado com isso que você está falando, as sugestões. Ora, gente, pedindo assim, Senhor, fecha os meus ouvidos para todas as vozes estranhas, né? Que entra como pensamento. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente vai se anulando, a gente vai se colocando palavras sobre a nossa vida tão ruins, e isso vai sempre piorando. Então, assim, abre a tua boca para declarar vida. Abre a tua boca para declarar vida no vale de ossos secos. Que isso fica aqui muito forte. Qual é o teu vale de ossos secos? Eu não sei. Cada um tem o seu, Lu. Não existe estar aqui na Terra e não ter problema nenhum. Cada um tem o seu. Agora, vamos declarar vida. Abrir a boca para declarar vida. Sobre aquele negócio, sobre a sua profissão, sobre a vida financeira, sobre essa... Declarar. Né? A gente falar. Nós não estamos falando aqui de neurolinguística, do poder da palavra, nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia diz que nós declaramos vida ou morte. Então, vamos declarar a vida. E não tem nada contra nada, não. O que eu estou falando assim, isso é bíblico, né? Isso é bíblico. E por que a gente às vezes está tão cansada também, Lu? E tão angustiada? Sabe por quê? Porque a gente tirou o controle da nossa vida das mãos de Deus e começa a fazer na força do nosso braço. Isso. E aí, quando a gente faz na força do nosso braço, a gente é acometida de um cansaço que ele é sobrenatural. Você não consegue, parece que você está sempre cansado. Por quê? Porque você está fazendo na força do seu braço. Né? Porque o jugo, a palavra de Deus diz que o jugo dele é leve. Basta a gente trocar. Mas não, nós estamos ali, ó. Eu vou fazer do meu jeito. E assim, quantas vezes, gente, esse entregar o controle na vida, né, nas mãos de Deus, da nossa vida, entregar tudo nas mãos de Deus e deixar o Senhor fazer, isso é um exercício diário. Porque a gente entrega, quando a gente vê, a gente já está fazendo a força do braço de novo. Aí a gente entrega de novo, pede perdão. Então, assim, um exercício diário de entregar. A gente precisa entregar, porque na força do nosso braço, seja para a restauração de um casamento, seja para qualquer coisa, para a cura de uma enfermidade, na força do nosso braço, nós vamos ter um cansaço inesgotável. Exatamente. E às vezes as pessoas falam assim, eu estou muito cansada, mas você está muito cansada porque você está fazendo a força do seu braço.
né? A Bíblia diz que nós temos que aprender a descansar no Senhor. Vamos aprender a descansar. Gente, assim, eu sei que na prática as coisas não são como são fáceis, né? E nem Deus disse que seriam, mas tudo isso é possível. Amém. Tudo é possível aquele que crê. Como? Colocando, assim, todo dia a gente vai fazendo uma construção, vai colocando um tijolinho. Então, hoje eu entreguei, peguei de volta, entrego de novo, né? Hoje eu não tive muita fé. Senhor, me perdoa pela minha falta de fé, mas sabe, amanhã eu vou ter uma fé maior. Coloca essa fé no meu coração. Vou ouvir mais a palavra. E entregar é isso, porque eu lembro quando eu tive que, quando o Senhor falou para mim, lá, deixa a empresa e volta para dentro de casa, e eu entreguei ali, e eu fiquei muito ansiosa com a questão financeira. Eu orava, mas eu não passava aquela ansiedade, aquele medo, aquela, sabe? Eu ficava preocupada demais. E aí um dia eu falei assim, gente, peraí, eu tô orando, mas parece que eu oro, coloco lá no altar e deixo. Aí fico ali orando. Aí na hora que eu acabo minha oração, vou lá no altar de novo, pego de volta e saio com ele. Mas é assim com preocupação na minha mão. E aí um dia o Senhor falou para mim assim, na hora que você entregar, as coisas vão mudar. Porque a condição financeira estava só piorando, as contas não fechavam. E aí foi tão rápido o que o Senhor fez, porque Você eu lembra, parei... Lu, você lembra que um dia eu falei assim para você, Lu, mas como vocês viveram até aqui? Você falou, nem eu sei. Nem eu entendo como que foi, né? Porque assim, foi, mas você obedeceu. Custou muito, eu falei, eu não foi fazia as fácil. contas. Eu falei, Gi, eu fazia a Gi falou assim, mas como que deu? Essa conta não fecha. Eu falei, não sei como que deu, mas deu. E o que aconteceu? As coisas mudaram rápido e o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar por pessoas que me chamavam, eu comecei a fazer outras coisas para o Senhor. Eu parei de orar por aquilo ali, eu entreguei para o Senhor. Falei, a vida financeira nossa não é minha mais, é sua, Senhor. O Senhor me pediu, eu estou aqui. Faça o que o Senhor tiver que fazer e pronto. Nem orar mais por aquele motivo. Eu parei mesmo de orar. Eu orava assim, que o Senhor abençoe, que o Senhor nos prospere em saúde, em alegria, e nada falte. Mas de ficar ali, sabe, sentindo aquela dor, aquela sofrência que eu tava, eu saí daquele lugar. Porque eu falei, não, peraí, eu tô entregando, mas na hora que eu levanto dali daquela situação, eu vou lá no altar e pego de novo aquela pastinha. A pastinha da vida financeira. Pegava de novo e saía com ela na minha mão. Exatamente. Mas sim, ô Lu, mas a gente vence isso como? Entregando de novo, entregando de novo. Não é fácil, gente. Quem olha pra gente pensa assim, é tudo fácil. Não é fácil. A gente pode trabalhar com guerra espiritual, com tudo. Nada é fácil. Tudo é, assim, a disposição do coração, a perseverança, a permanência em Deus. É todo dia, né? Como a gente educa filho, não é, Lu? Todo dia a gente fala a mesma coisa. Escova o dente, fala obrigada, é todo dia. É todo dia que nós vamos nos educar para entregar nas mãos de Deus. É todo dia que nós vamos perseverar na palavra de Deus. Não é fácil, gente. Não é fácil para mim, não foi fácil para a Lu, não é fácil para a Lu, não é fácil para ninguém. Não é. Não é, mas o que a Bíblia diz? Que aquilo que é impossível para mim é possível para o Senhor. Amém. Então, é só orarmos e pedirmos isso. As mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos muito disso. Ô Lu, e assim, você falou muito dessa questão da oração, né? De pedir oração. Eu vejo que tem o tempo de conversão, tem o tempo que a gente precisa de ajuda, mas a gente precisa fazer. Tudo a gente precisa fazer. Não adianta. Se a gente não fizer, aquilo não acontece. Tem que ter oração mais ação, né? Então, a gente tem que entregar todos os dias, a gente tem que pedir uma direção para Deus, a gente tem que pedir que as mãos dele estejam sobre nós, que o Espírito Santo nos traga esse equilíbrio nas nossas emoções. Gente, tem tantas coisas disponíveis para nós na Bíblia que a gente não... Uma vez, Lu, eu fiz um curso que é muito conhecido, né? Um curso do Sebrae e tudo, muito conhecido. Muito forte, né? Não tem nada a ver com Deus, ele chama Empretec. E aí é um curso para empreendedores. Quando eu cheguei lá, eu fiquei tão indignada, Lu, porque eles contavam a vida desses grandes empreendedores, dos maiores.
E como eles faziam os princípios dele, eu falei, meu Deus do céu, eles cumprem a Bíblia sem conhecer. E tudo está acessível para nós, a gente conhece e não usa. Porque os princípios daqueles vencedores estavam todos dentro da palavra de Deus. Eu fiquei tão chocada com aquilo. Eu falei assim, como que pode? Eles não têm, eles não conhecem, eles estão vivendo os teus princípios e estão dando certo, né? Estão colhendo os frutos de viver os teus princípios. Eu fiquei tão chocada, eu falei, e a gente que tem tudo isso disponível? Quanto que a gente tem usado disso, Lu? Quanto que nós temos usado? Então, nós precisamos realmente buscar. É isso. Perdi o quê? Um tanto da live. Hã? Não, eu estava lendo um comentário. Ah, tá. A live vai ficar gravada, viu, meninas? Aqui, ó, em João 16:20, fala assim, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. Aqui, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém, né? Amém. Porque a palavra de Deus diz, né, Lu, que o pranto ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então nós precisamos entender que tudo isso passa, tudo isso melhora. São momentos, né? Nós não podemos viver angustiadas o dia inteiro, mas nós vamos ter momentos de angústia sim, né? Ó, a gente viu que colocou aqui armas de guerra, livro de João e Salmo 139, né? Nós temos um monte de armas de guerra na Bíblia. Você lembra que eu falei para você, Lu, começa a declarar o Salmo 91, trazendo para você, né? Trazendo para tua casa, para tua família. Mas, gente, o que nós estamos falando uma coisa ainda além disso, que é buscar no Senhor a estratégia. A estratégia específica. Para a sua guerra, né? Por exemplo, o livro de João, Deus revelou a você que era estratégia para a guerra que aquela mulher estava vivendo. Pode servir para outros? Lógico que pode. Vai servir. A palavra de Deus, ela vai servir. Agora, procura a estratégia certa. A estratégia que Deus vai dar para aquela guerra. Como eu falei para vocês, eu estava vivendo dias de muita angústia. E a estratégia que Deus deu foi o quê? Me adora. Né? E como adorar a Deus no meio da angústia? Me fala. Em obediência, né, Lu? Aquilo que você falou, obedece, né? Não fica questionando, obedece. Não foi essa a direção que Deus te deu? Né? Quando Deus te deu lá atrás, sai, foi uma direção que Deus te deu. Quando Deus está falando para mim, me adora a cada uma hora, eu não tenho que ficar pensando, mas que loucura, isso não tem nada a ver. Obedece. Né? Na obediência, Deus faz, Deus nos cura, Deus nos limpa, né, Lu? Ele nos fortalece. A gente precisa ser fortalecida todo dia. Todo dia. Amém. Glória a Deus. Amém, Gi. Que manhã deliciosa, viu? Foi muito bom te ouvir. Para mim também é sempre bom te ouvir, Lu. É verdade. A gente vai... Essas trocas de experiências é o que a gente vai começando a entender, porque a gente acha que só a gente passa, né? Não, e nós temos que ser sinceras, sabe? Eu falei isso para a Lu. Eu falei, Lu, eu acredito muito que quando a gente fala aquilo que a gente viveu, ou que a gente vive, sempre vai ajudar o outro. A gente não tem que ter vergonha de nada, né? Nós somos assim, nós estamos vencendo a cada dia, como todas vocês. Exatamente. Como todo mundo, nós estamos vencendo a cada dia, crescendo a cada dia, né? Nos fortalecendo a cada dia. Até o dia que vai chegar, gente, olha Paulo na prisão, o que ele falou? Eu aprendi a me contentar em qualquer situação. Né? Seja na dor, seja na alegria, seja na escassez, seja na riqueza. Gente, como que é esse nível? Ali a gente viu que ele já estava pronto para ir, né? Porque ele aprendeu. Ele aprendeu, e é isso que nós precisamos, aprender, né? A achar essa alegria em todas as coisas. Mas vai ser fácil? Não vai ser fácil, não, gente. Eu não posso ficar aqui falando para vocês, é tudo fácil. Não, não. É um desafio diário. É com esforço. Um esforço diário, né, Lu? Um lutar contra, uma obediência diária, aquela direção que Deus nos deu. Mas eu creio, Lu, muito naquele versículo, muito. Gente, toda vez que eu estou abatida, eu penso naquilo. Porque Deus disse que teríamos aflições, eu vou voltar a falar isso. Aflições, tribulações, teríamos dor, teríamos choro, nós teríamos tudo isso. Passaríamos pelo vale da sombra da morte, mas Ele sempre vai estar conosco. Amém. Comigo, com você, com cada uma que está aqui. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa força, essa é a nossa alegria. Saber que em qualquer situação,
Deus está conosco, é Ele que nos sustenta. Quanta coisa que a gente já pensou, que eu já pensei, Lu. Ah, se acontecer isso na minha vida, eu não vou aguentar. E a gente aguenta e a gente passa, e passa muito melhor do que a gente imaginava. Por quê? Porque Deus nos sustenta, né? Deus nos sustenta. Então, assim, que a gente possa cada vez mais buscar o Senhor. Que a gente possa, em cada dia de angústia, em cada dia mal, buscar ainda mais o Senhor. Pedir ajuda, pedir o consolo dos céus, ajuda. A gente tem hora que não dá nem pra gente orar. E a única coisa que a gente faz é, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Já é um clamor, né? Porque assim, Davi não falou? Eu clamei no dia da angústia. E Deus veio. E Deus vai vir para mim, para você, para elas. Deus vai dar a estratégia. Deus está conosco. Deus nos garantiu a vitória quando Ele deu na cruz o filho dele. O único filho que ele tinha, né? Que às vezes eu paro para pensar e falo assim, que amor é esse? Porque se Deus não pedisse as minhas filhas, eu, atualmente, nas condições, eu não sei se eu daria. Não é uma coisa simples. Que amor é esse? É o amor que Ele tem por mim, por você, por vocês que estão aqui. Esse amor, ele é tudo. Ele é tudo. A palavra de Deus diz que o amor é o que tem de mais importante, que é o principal. Ele é o amor, Deus é o amor. Então vamos convidar esse Deus de amor a nos preencher, a preencher os nossos vazios, a preencher as nossas inseguranças, a preencher as nossas, né, esses vazios existenciais, as nossas angústias vêm dessas idealizações. Vamos começar a idealizar aquilo que Deus tem para nós, buscar o que o Senhor tem para mim, né? Porque a palavra de Deus diz que Ele tem coisas diferentes para cada um de nós, mas o que Deus tem para mim? Vamos buscar isso. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, né? Que os sonhos são melhores que os nossos. Então a gente precisa entender quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. Porque às vezes nós estamos sonhando com coisas erradas. A palavra de Deus diz que se a gente orar segundo a palavra dele, quer dizer, orar, né, em concordância com a palavra dele, orar aquilo que está na Bíblia, né? Aquilo que Deus tem ali, Ele vai fazer, né? E eu acho importante também, Lu, a gente entender um pouquinho que são várias atitudes, né? Várias estratégias. Uma delas também é você expulsar, sabe? Toda voz estranha, Senhor, tira toda mentira de Satanás que Satanás plantou na minha mente, hoje é uma verdade, que são os sofismas, né? Tira da minha mente, Senhor, em nome de Jesus. Eu coloco a mão na minha mente e falo assim, Senhor, eu quero lembrar só aquilo que me traz esperança. Amém. Eu coloco a minha mente cativa à mente de Cristo, né? Nós temos que colocar a nossa mente cativa ao alto, não às coisas da terra, né, Lu? Então, assim, busquem o Senhor no dia bom, no dia mau, e Ele sempre vai responder. Ele sempre vai te sustentar, Ele sempre vai nos equilibrar, nosso equilíbrio vem do Senhor. Eu oro todo dia também, sabe, Lu? Eu oro e falo, Senhor, coloca o capacete da sanidade mental sobre minha cabeça, não é só o da salvação. A gente precisa ter sanidade nesse mundo que a gente tem vivido, do jeito que a gente tem vivido, sabe? Injeta em mim os hormônios celestiais, né? Da dopamina, aqueles que equilibram. Lógico, gente, tem que procurar ajuda em situações, né, mais difíceis, tem que procurar ajuda. Mas também a gente precisa se posicionar, Lu. Não é só ajuda de remédio, é um posicionamento, renova a minha mente, renova os meus sentimentos, sabe? Coloque em mim, né, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Né? Vamos corrigir os nossos caminhos. Quando a gente corrige os caminhos maus, quando a gente entra na obediência do Senhor, Ele faz. Você é testemunha disso, Lu. Você é testemunha disso. Né? Deus faz. Vamos buscá-lo. E você faz. E não é só você que sente angústia, não é só você que sente tristeza, somos todos nós. Todas nós. Amém. Mas, eu creio que cada vez mais nós vamos ter mais leve. Porque cada vez que a gente tem mais uma experiência, cada vez que a gente está mais perto do Senhor, a gente está mais ligado às coisas celestiais. Aí a gente desliga desse ideal aqui que a gente tanto, né, idealizou e que traz essa angústia, porque às vezes a gente olha e fala está muito longe, e começa a colocar os olhos de vocês no alto,
no alto. Para de contemplar a terra, para de contemplar o mundo, contempla o Senhor, porque de glória em glória nós vamos ser mais parecidas com Ele. Essa é a questão, sermos mais parecidas. Glória a Amém, Lu? Deus. Amém. É o Gi, médico dos médicos mesmo. Não, que uma pessoa escreveu lá. amém. Glória a Deus. Deixa eu te falar. E não deixar, Lu, só Ah, terminar aqui, não vamos deixar nada desses sentimentos nos paralisar, né? amém. Esses sentimentos são normais, fazem parte da nossa vida, mas muitas vezes Satanás vem usar, né, com a intimidação. Então, muitas vezes ele nos intimida para que a gente paralise tudo aquilo que Deus nos confiou. Não sejam paralisadas mais, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Expulsa todo espírito de intimidação da vida de vocês, né? Amém. E ora para Deus nos dar o espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez. Basta a gente orar, né? Ele diz o quê? Seja forte e corajosa. Quantas vezes está isso na Bíblia? Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa na sua angústia. Seja forte e corajosa nessa tribulação que você está passando, nessa enfermidade, nessa questão financeira. Seja forte e corajosa. Porque Deus é contigo. Amém? Aleluia. Glória a Amém. Deus. Amém. Gi, rapidinho aí, fala pra gente sobre o seu curso, porque tem algumas meninas que estão nessa live que assistiram a live 1 e 2, né, gente? Porque nós estamos na live 3. E começa amanhã, né? Dia 13, Começa dia 14. amanhã, dia 13 e 14. O curso é o Comportamento à Luz da Palavra. É para que a gente possa, né, ser cada vez mais essas mulheres que agradam o coração de Deus, que a gente possa, que as pessoas olhem para nós e vejam a glória de Deus, né? Veja o amor de Deus. Quando a Bíblia diz assim, amai os outros, né? Como a si mesmo. Muitas coisas que eu vou ensinar ali, sempre dentro da Bíblia, tem um pouco de etiqueta, tem um pouco de como se comportar em vários lugares, tem, mas sempre alinhada à palavra de Deus, e nesse sentido, amar o próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que respeitar o limite do outro, eu tenho que saber como falar, o que falar. Então, assim, são ensinamentos preciosos que vêm da palavra de Deus, né? São ensinamentos preciosos que estão disponíveis para nós lá, e nós só vamos falar mais deles. Então, é um curso realmente de um resgate, sabe, Lu? De um resgate de comportamento. Porque, assim, no dia a dia, na correria do dia a dia, em todas as situações que nós vivemos, até nessas situações de tribulação e tudo mais, nós temos esquecido, sabe, de ser gentil, temos esquecido de sermos educadas, de respeitar o outro, né? O amor é respeito, então a gente precisa respeitar o outro. Vem fazer o curso que vocês vão amar, gente. É para a gente aprender um pouquinho mais sobre a mulher virtuosa que está lá em Provérbios 31, Amém. né? Ele é ao vivo, ele vai ser ao vivo pelo Zoom, né? Zoom. Mas vai ficar gravado também para quem não puder assistir, né? Das 19h30, não é? Às 22h30, amanhã e quarta-feira. Tá. E aí, meninas, se vocês quiserem mais informação... O curso é no Zoom. Vai ser no Zoom. Então, vocês podem me chamar aqui no privado, no direct, ou no WhatsApp, ou chamar a Gi. Para você ter acesso aqui ao Instagram dela também, aqui em cima, aqui no seu Instagram, à esquerda, tem uma setinha, você clicar ali, já vai aparecer o Instagram da loja da Gisele. A Gi também tem uma loja linda, com um conceito, né, maravilhoso, um propósito. Um propósito, né, de levar a palavra de Deus. De levar a palavra de Deus. O amor de Deus, né? A gente fala que nós somos o amor, né? Feitas do amor para levar o amor de Deus até a casa das pessoas, né? E enaltecer esse amor de Deus através de cada objeto ali, né? Amém. Sempre vai com uma cartinha, uma coisa bem, bem especial, direcionada por Deus para cada uma. Glória a Deus. Gente, o valor do curso é R$70, tá? Que tá todo mundo perguntando aqui. E, Lu, colocar assim do vídeo, gentileza gera gentileza. Você passou para elas o vídeo? Passei no grupo. Tá. Porque alguém colocou ali. Então, e gera mesmo, né? Quem assistiu aquele vídeo, super curtinho, mas viu que quando uma pessoa é gentil com a gente tem vontade de ser com o outro, né? E assim, é um curso, gente, para a gente aprender realmente um pouquinho mais. Nunca nós vamos saber tudo, mas um pouquinho mais de como sermos essas mulheres segundo o coração de Deus. E isso já nos ajuda muito. Muito. Lu, muito obrigada. Eu amo estar aqui com você, viu? Obrigada. Eu falo que
através da sua vida que eu estou rompendo com essa questão de rede social, porque para mim é uma dificuldade enorme. Não é Amém, glória a fácil. Eu falo que eu Deus. não nasci para ser blogueira, não, né? Para mim é muito difícil, gente, mas são os desafios que a gente tem que ir vencendo, né? É, um Com dia de Deus cada e em vez. Deus. Amém, amém. E aí, Amém? para quem quiser mais informação, porque tem muita gente perguntando aqui sobre o Instagram da Gisele e o curso, vocês podem me chamar no direct ou no WhatsApp lá que eu vou mandar para vocês. Eu mando todas as informações para todo mundo. E você vai estar comigo amanhã, né, Lu? Vou fazer. Eu Então, vou tá fazer, as atalaias vão fazer também. A gente vai estar todos Ai, na que live. bom. Glória a Deus. A Alice Amém. vai fazer também, te mandei o contato dela, né? É, já pus no grupo. Já. Amém. Então tá, Gente, que Deus meninas. abençoe vocês poderosamente, a casa de Amém. vocês, a família Em de nome de vocês. Jesus. Que vocês continuem sendo essas mulheres guerreiras, vencendo o dia mal, vencendo a aflição, vencendo as angústias. Nós somos guerreiras do Senhor, nós podemos tudo nele, tudo. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite para vencer cada coisa do dia a dia, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Amém. Lu, Gi. obrigada. Um beijo. Um beijo no coração de cada uma, Um gente. beijo. Fique Beijo, com Lu. Deus. Tchau, tchau. Tchau.